Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de maio de 2017, terça-feira. O número do verbete é 4106. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 20 máximos. O título do verbete é Completismo Autoconsciente. A especialidade, Autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Cirlei Gurgel. É o segundo verbete, não é isso? Então, a professora Cirlei, ela nasceu em Porto Velho, Rondônia. Atualmente está radicada na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Ela é graduada em Ciências Contábeis e Psicologia, é especializada em Terapia Cognitivo-Comportamental e é psicóloga clínica. Ela conheceu a Conscienciologia em 2007, é voluntária desde 2008 e é docente desde 2010 e tenepsista desde 2012, não é isso? Ela é coautora do livro Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes. Então vamos aqui à definição. O completismo autoconsciente é a condição de completude conquistada pela consciência lúcida por meio do atingimento de metas proexológicas autoimpostas com a finalidade de alavancar o parapsiquismo interassistencial e potencializar os resultados evolutivos. Agora na pensenologia. O holopensene pessoal do completismo existencial, os lúcido-pensenes, os ortopensenes, os evolúcio-pensenes, o holopensene grupal da mudança de patamar, a interatividade do holopensene pessoal da autorreciclagem com outras consciências. Agora a fatologia. O completismo autoconsciente, a conclusão consciente da meta interassistencial, a conquista evolutiva do objetivo autoevolutivo, a acabativa assistencial intransferível, a consecução exitosa de mega empreendimento conscienciológico, o desafio da reciclagem intraconsciencial, a autoconsciência em relação aos empreendimentos evolutivos prioritários, o ato de chamar para si a responsabilidade dos neodesafios interassistenciais, o emprego otimizado da rotina útil, o uso cotidiano do aplicativo do estado vibracional, a maratona projetiva, os alvos projetivos coletivos, o uso rotineiro de planilhas de autopesquisa, o cumprimento de metas evolutivas de curto e longo prazo, as conquistas evolutivas propiciando motivação, as autossuperações compartilhadas, a aplicação da cosmoética destrutiva. Nós lemos também só algumas linhas, né? Tem muito mais informação aqui na fatologia. Agora na parafatologia. O desafio do completismo parapsíquico interassistencial, a autovivência do estado vibracional profilático, as paratécnicas do curso intermissivo, o fato de buscar estar em dia com os paradeveres intermissivos, a sinalética energética e parapsíquica pessoal mapeada, os extrapolacionismos parapsíquicos pessoais, as reciclagens parapsíquicas, o desenvolvimento parapsíquico interassistencial lúcido, o parapsiquismo intelectual empregado na interassistência, as projeções patrocinadas pelos amparadores extrafísicos, a percepção de presenças extrafísicas, as inspirações dos amparadores extrafísicos para incentivar o completismo existencial, a agendex pessoal e os bastidores do parapsiquismo. Depois ali no item intercooperação, na página 5, tem uma listagem aí com 9 itens, muito interessante para a gente debater aqui. Na remissiologia nós destacamos aglutinação interconsciencial, alavancagem da proexis, completismo existencial diário, completude consciencial e prioridade. Também tem 15 itens aqui na remissiologia, nós só destacamos alguns. Agora, a frase enfática. O completismo autoconsciente pode ser vivenciado através de ações autoimpostas,
visando a interassistência maxifraterna, impulsionadora da evolução pessoal e grupal na vida intrafísica. Agora a questionologia. No teste de satisfação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, se situa quanto ao completismo autoconsciente? Ainda mantém metas evolutivas pendentes em relação ao completismo existencial? E a bibliografia específica tem 5 referências. Agora aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo Cláudio Monteiro, a Marilene Raganin e a Zilá Padilha. São 20 palavras marcantes que se destacam no verbete. Autoevoluciologia, acabativa, alavancagem, aplicação, autoevolução, autolucidez, autopesquisa, autorreciclagem, autossuperação, completude, cosmoética, desassédio, epicentrismo, evoluciofilia, evoluciopensene, interassistência, intercooperação, ortopensenidade, proexologia, satisfação e teaticofilia. Bom, antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente sempre pede, né, para a verbetógrafa, para ela explicar o que te levou a pesquisar esse tema, quais foram as situações, os contextos que te impulsionaram a escrever sobre esse tema. Uma das principais motivações é o trabalho de quase uma década de voluntariado, né, na Conscienciologia, especificamente no IIPC. E dentro desse trabalho, no voluntariado, eu tive a oportunidade de acompanhar e implementar algumas ações na área da comunicação. Então, esse verbete, ele se refere a essas implementações no voluntariado, e tem a ver, assim, com algumas campanhas que nós fizemos, principalmente de chamada de intermissivistas. Dentro dessas campanhas desenvolvidas em 2014, 2015 e 2016, nós tivemos 2 desafios, se chamaram o desafio 100 dias de completismo. O primeiro, então, foi do completismo interassistencial, do parapsiquismo interassistencial, o segundo do projetivo interassistencial. Essas duas, especificamente, esses dois trabalhos, né, de completismo, ele agrupou uma média. O primeiro foi 700 pessoas, a gente fez esse trabalho com 700 pessoas, o segundo deu 1.150 pessoas. Então, foi um trabalho grupal de, basicamente, propor metas pessoais e grupais ali, e, através dessa motivação grupal, atingir essas metas. Então, esse é o principal motivo, né? E também uma contribuição minha ao IIPC, sendo que está se direcionando a 3 décadas de atuação e também de acesso a intermissivistas. Então, tem esse propósito aí. Muito bom. Então, vamos aqui às perguntas. Começando aqui com Curitiba, né? O Eduardo Doria, nosso assíduo teletertuliano. Ele pergunta, estrangeirismologia na página 1. De quais formas nós podemos receber um upgrade evolutivo ao longo desta nossa vida intrafísica tão rica de oportunidades? Bom, a riqueza de oportunidades é bem interessante porque ele já reconhece. Então, dentro das VERPONs, né, que a gente teve acesso, lá no nosso curso intermissivo, a gente tem essa oportunidade de colocar em prática aqui na vida intrafísica. Várias oportunidades nos são dadas. Mas, às vezes, a gente tem, assim, uma ideia de que, deixa o dia chegar, deixa eu empurrar um pouquinho mais para frente, que eu, de fato, vou mexer naquilo que ainda está me atravancando aí no meu processo evolutivo pessoal. Então, a ideia aqui desse upgrade evolutivo é exatamente a gente colocar as técnicas que a gente tem, as informações que a gente tem, acessar melhor e ter mais lucidez sobre essas informações e colocar em prática. Como é que a gente coloca isso? Nossa proposta aqui, que a gente coloca até como uma técnica mesmo, impulsionadora da evolução, é a gente trazer aí o que está, de fato, então, me deixando estagnado, mexer, superar, né, todos esses traços e, então, avançar nisso aí.
Aqui na nossa campanha, né, várias pessoas trouxeram coisas assim bem básicas. É um processo de atividade mais energética, ou atividade física que eu preciso para estar mais atuante? É a questão alimentar? É uma questão de prática e vivência da projeção consciente? É o alinhar melhor o parapsiquismo, né, na minha vivência cotidiana para eu, de fato, atuar melhor interassistencialmente? Então, vários itens podem ser. É uma questão emocional? As questões emocionais, às vezes até questões hormonais, intrafisicalizadas, né? Então, fatores internos e externos, para que a gente possa subtrair aqueles fatos que do parapsiquismo, né, como o professor Amin já até comentou em trabalho aqui da Escola do Parapsiquismo, são muito subjetivos. E extrair, de fato, essa subjetividade para uma coisa real é uma questão assim, bem, né, bem fina que a gente precisa ajustar. E é com treino, é com repetição, é com a gente estar mais atento ao nosso processo evolutivo, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Né? É isso aí. Agora ele pergunta a fatologia na página 1, linhas 8 e 9. Quando, a pergunta está dividida em 3, tá? Eu vou fazer as 3, depois se quiser eu repito aqui. Quando e de que modo devemos usar a aplicação da cosmoética destrutiva? Aí a segunda parte. Quais são as estratégias de motivação que você utiliza? Agora a terceira. São de automotivação ou há alguém externo que a motive? Ou seja, uma heteromotivação? Quer que eu repita? Vamos pela primeira. A primeira ele pergunta assim, quando e de que modo devemos usar a aplicação da cosmoética destrutiva? Eu vejo assim, até as 3 questões estão muito alinhadas com o processo da autopesquisa. Então, se ele tem bem claro para ele o que ele precisa de fato abrir mão, ou ainda está tendo ganho secundário, tendo aquela postura, ou aquela ação, ou até mesmo o processo de organização pessoal, de pensenes e também de ambientes, isso é bem interessante para ele começar a identificar onde ele pode começar a abrir mão disso aí. A cosmoética destrutiva é você, de fato, destruir, extirpar de você os hábitos ou os pensenes, para que você possa agir mais cosmoeticamente né, no dia a dia. Então, está muito bem alinhado aí com o teu Código Pessoal de Cosmoética, a autopesquisa que ele implementa aí nas questões, né, pessoais. E aí as questões de motivação. Né? De motivação, que estratégias você utiliza? Aqui no nosso grupo foram utilizadas várias estratégias e vários recursos técnicos também. Então, nós temos, inclusive, no site do ICGE, várias planilhas e várias formas da gente mensurar esse nosso avanço e também o nosso avanço no parapsiquismo. Então, técnicas e planilhas de mapeamento da sinalética parapsíquica. O grupo foi muito incentivador, no caso assim, de propor técnicas, propor verbetes, propor leituras, livros. Então, vale aí buscar o que, de fato, poderia adequar ao próprio caso para se sentir motivado. E a gente percebeu, assim, com um grupo, foi muito interessante. 100 dias é um prazo, assim, curto, que, de fato, depois desse período, os efeitos dessa motivação diária ali nas conquistas das metas, às vezes cai, às vezes, né, tem altos e baixas. Então, em grupo é bem interessante, aquela questão assim, a gente pôde perceber isso na prática, juntos a gente realmente vai mais longe e percebe a união e a energia do grupo nesse incentivo de completismo. É que, na verdade, não dá para desassociar, né, o completismo do grupo com o seu completismo individual. Né? O incompletismo também. Né? Agora, perguntas de São Paulo. Fatologia, página 1, sexta linha. Você pode discorrer sobre os alvos projetivos coletivos? Sim, esse foi um dos componentes da terceira campanha. Nós fizemos, então,
o completismo projetivo interassistencial. E é interessante o quanto que essa comunicação, né, essas ações dentro da comunicação, elas de fato linkaram a criatividade do grupo e também do acesso a neoideias relacionadas a isso. Então, veio uma ideia muito interessante de um dos componentes, que foi criar o Dia Internacional da Projeção Consciente. E nós buscamos qual que seria esse dia e, coincidentemente, ano passado, o Projeciologia estava completando 3 décadas. Então, nós não tivemos dúvida que aquela data de aniversário do Projeciologia, do tratado, seria a data do Dia Internacional da Projeção Consciente. Então, nós vivenciamos esse ano, 2017, o primeiro dia do Dia Internacional da Projeção Consciente, foi dia 31 de janeiro. E para marcar bem essa semana, nós fizemos os alvos projetivos e várias ideias foram surgindo para essa semana. Então, nós tivemos o dia de acessar a Interlúdio, o dia de visita aqui ao Tertuliário, ao CAEC, o dia de visitar o campus Saquarema. Então, teve vários autos, entrevista com o amparador. E como é que foi assim, o sucesso da... Olha, esse processo de medir o resultado, nós ainda estamos buscando, através de uma pesquisa que nós vamos encaminhar para esse grupo, né, que a gente tem. Esse grupo ele foi formado a partir da página social, de mídia social, um grupo fechado, para que não ficasse tão exposto. Então, quem tinha interesse de entrar, encaminhou o pedido e participou, né, desse movimento todo. E aí nós estamos organizando para mensurar os resultados, mas entre o grupo teve bastante acerto. Teve um alvo bem interessante, que foi do projeto Fly-In, que era acessar uma caixa, né, com objeto e os números. Então, nós tivemos também acertos em relação a isso. Então, teve resultados assim, bem positivos. E nós podemos ter... todos os dias a nossa agenda extrafísica, colocar esses alvos e, né, implementar todos os dias. Os recursos a gente tem para isso, né? Promover esses alvos, mas de forma, né, espontânea. Agora, polinomiologia, na página 3, final da 3ª linha. Favor detalhar o polinômio vontade, capacidade, recursos, completismo. Bom, é um polinômio que tem tudo a ver aí com o que o grupo, né, propôs. Então, a partir aí da vontade, né, de querer, de fato, superar aquele traço, ou aquela meta, nós tivemos aí um colega que era emagrecer, realmente perder peso, e para ele foi acima de muita... coisa à vontade, colocar ali essa questão da vontade, né? E aí, então, a vontade, capacidade, recursos, completismo. E aí, em relação aos recursos, como eu já mencionei, nós temos vários recursos, né? Tem aqueles adormecidos, os recursos internos, principalmente, que, ao a gente... lidar com o processo de parapsiquismo, por exemplo, a gente ainda se acha muito com baixa autoestima, a gente não usa esse processo mais de cientificidade como a Conscienciologia nos coloca, né? Então, essa capacidade, esses recursos a gente tem para, de fato, aí ser completista em várias coisas. A gente fala em completismo, a gente remete muito ao processo de final da vida. Ah, você foi completista, você está sendo completista, né? Você vai ser completista. E tem pequenas ações que a gente pode ser completista, já fomos completistas. E valorizar isso através aí dessa autoanálise mais fina, né? Colocar aí esse nossos trafores, de fato, mais evidentes para poder aí superar e ser completistas em pequeno prazo, em médio e longo prazo e nessa vida também. Isso é muito importante a gente avaliar diariamente, né? E a gente colocar isso diariamente. Como é que eu estou agindo diariamente? Recentemente nós tivemos o verbete da professora Dulce,
que foi funcionalidade despertológica, foi isso, deixa eu ver aqui o nome que eu coloquei, autofuncionalidade despertológica, e que ela traz, né, alguns conceitos até da escola da desperticidade, que nós temos, sim, de fato, condições de atuar como os despertos. E por que a gente não se coloca isso aí em um dia, pelo menos, em uma semana, né, ou em 100 dias atuar nisso? Aí vem a questão, como fazer isso, né? E que ações eu posso implementar para fazer isso, para estar mais aí com meus ortopensenes equilibrados, né? E corrigir, né, estar menos disfuncional aí com as ações que a gente se propõe. Então, é isso. Essa ideia é interessante, né? Que a gente tem que ser completista, às vezes, em pequenas tarefas, né? A gente fica só preocupado, né, em ser completista a longo prazo, existencial, e esquece, às vezes, de pequenas tarefas. E vem o processo da baixa autoestima, quando a gente não se dá conta de que alguma coisa eu já fui completista e fiz a diferença. Né? Você quer perguntar, Alan? Então, tem a ver com esse tema, na realidade, que eu estava vendo, a questão da síndrome da procrastinação, né? Como é que a verbetógrafa vê exatamente a questão das pequenas coisas serem, que é até um paradoxo, né? Serem tão ou mais importantes para poder se alcançar as grandes, porque isso tem a ver com a síndrome da procrastinação, né? Então, é aquilo que você acabou de falar. Às vezes você está preocupado em ser completista existencial, mas no teu dia a dia você não está completando tarefa nenhuma. Então, as pequenas coisas, né, que é até uma técnica realmente de autossuperação, você fazer as coisas pelas pequenas coisas, que eu acho que é o maior desafio. E uma coisa que me chama muita atenção nesse verbete, né, que é a questão de ser autoconsciente. Autoconsciente, por ser talvez, e eu gostaria que ela explanasse mais, a questão da autoimposição dos mini desafios diários para se ter esse completismo no total, né? Porque eu vejo que isso, até por ser dupla dela, é um trafor que ela tem, né? De pegar as pequenas coisas e resolvendo, e no final do dia está um dia resolvido, né? E às vezes a gente se pega numa pequena coisa, tirando por mim, e aquilo te para o dia, e você acaba que não resolve nem aquilo, nem o resto do dia das outras coisas que você tem para resolver. Então eu queria que ela explanasse como é que ela faz para que isso se torne uma coisa assim cotidiana, né? Dentro da rotina da pessoa. Bem, como você falou, né? A questão de disciplina e auto-organização, ela é bem interessante. E eu não era tão assim, era muito cobradora de coisas assim, que tinha que realmente estar no lugar, mas com um processo mais de perfeccionismo, de cobrança, de autocobrança. Então, esse período de conscienciologia e de voluntariado pôde colocar várias coisas que eu tinha já do processo até de maternagem, né? Colocar em questões assim mais avançadas de organização e principalmente de gestão de pessoas. Então, o primeiro contato no voluntariado foi no financeiro. Eu já tinha ali uma formação da contabilidade, mas do financeiro. Foi bem produtivo para mim. E logo depois me envolvi com questões de executivo e fui colocando as metas pessoais de docência, de itinerância, de escrita, de artigo, até de livros também, né? Então, isso tudo, se a gente aproveita esse embalo e a oportunidade que o voluntariado dá para a gente consegue alinhar essa disciplina, né? E colocar esses nossos trafores aí em prática. Então, logo em seguida veio a proposta, vamos para a comunicação. Mas como assim, psicóloga na comunicação? Ok, mas aceitei. E foi, de fato, onde a gente pôde colocar a criatividade, né, minha e do grupo em prática, e que veio através dessas campanhas, que de alguma forma
a gente percebeu que os intermissivistas estão aí e não estavam acessando, não estavam chegando. Porque, às vezes, entram nessa coisa de levar, né? Eu tenho um senso de evolução, faço, mas só, às vezes, o trabalho, a rotina tem essa sensação de preencher, e o que não é, na verdade, não preenche, né? O vazio vai estar sempre ali, quem, de fato, é intermissivista. Então, a gente viu nisso uma oportunidade bem bacana de trazer e de colocar aí as nossas habilidades em prática. E as coisas, quando a gente aprende, que não é tem que fazer direito, né? Porque a gente se coloca isso, mas levar as coisas direito e sem muito estresse, sem muita cobrança, que essa é a questão aí da gente superar esses nossos traços aí que estão impedindo a gente, né, de avançar. Esse tema da procrastinação bem estudado dentro da psicologia, onde se sabe que nós procrastinamos para fugir, ou seja, a gente está evitando entrar em contato com algo que é aversivo. E aí, de modo geral, a psicologia explica bem muitos desses comportamentos de procrastinação, porque deixamos de fazer alguma tarefa, ou para não entrar em contato com algo que é aversivo, que entendemos que é punitivo, que aquilo não é algo agradável, ou porque também envolve ter que abrir mão. Por exemplo, a pessoa deixa de fazer uma atividade física, ou porque ela entende que aquilo dá muito trabalho e que ela não vai conseguir e se culpa, ou porque ela terá que abrir mão para poder modificar, por exemplo, o corpo dela, de questões que ela também acha prazerosa, por exemplo, a comida. Mas aí a gente pode colocar a questão multiexistencial e multidimensional, porque isso envolve, por exemplo, que eu percebia, sem questões religiosas. Eu tinha, eu digo assim, de crenças. Eu conheci a Conscienciologia e logo no primeiro mês, assim, eu era muito interessado com as questões de parapsiquismo, sem ninguém me dizer, eu fiz um experimento. Eu coloquei músicas, que eu escutava muito rock, e comecei a testar com os processos de energia. Ali eu percebi que tinha, isso aqui não dá, isso aqui não era ninguém me dizendo, estava eu sentindo isso aqui e comecei a ver fenômenos acontecendo, isso aqui é negativo. Mas abrir mão daquele comportamento, ele envolve abrir mão de companhias que me davam extrafísicas, segurança para determinadas situações, que são amizades, né? Mas prejudiciais, mas que davam um contato, uma certa segurança para determinadas situações, mas eu estou abrindo mão, e muitas vezes a gente fala as pessoas têm dificuldade, vou mudar uma coisa lá na música, vou parar de mexer com isso ou aquilo, não porque ninguém está dizendo, não é? A Conscienciologia não é essa ideia, mas eu estou começando a mudar comportamentos, dar como prioridade, por exemplo, ser prioritário que eu vou escrever. Isso envolve abrir mão de dispersões que a pessoa tem, e que tem companhias por trás, extrafísicas, e aí a gente pode colocar, trazendo para a gente pensar juntos, a multiexistencial, porque às vezes quantas vidas que a pessoa que tem aquele temperamento, ele vem com um temperamento monárquico, por exemplo, e aquilo envolve interesses, gostos, tendências, que ele tem que começar a mudar, e aí ir direto para o prioritário. Porque eu acho que o teu vermelho tem muito a ver com senso de urgência, né? Essa característica, talvez, será que pode ter sido até um esbregue que você tenha tido evolutivamente, viu? Eu venho com um senso mais de urgência, de cumprir. Sim, então, o que vocês acham? Que vamos pensar, a gente pensar sobre um pouco disso daí, ampliando. Como não errar mais, né? Se a gente ainda está patinando, ainda está vivenciando ainda o temperamento passado, a gente verifica assim que esse processo de pré-intermissão tem muito isso. Nós tivemos um curso intermissivo, ok, mas ainda foi primário, ainda foi pré, foi jardim. Nessa vida a gente tem de fato essa oportunidade de colocar essas ideias, esses verpons, debastar, né? Ampliar, debater, aprofundar, colocar em prática, de fato, para que uma próxima vida a gente não volte um pouquinho melhor que essa, no caso, né? E não patine tanto, não fique procrastinando, empurrando com a barriga.
E isso realmente envolve muita disciplina, rotina útil, envolve metas, envolve foco, envolve mudanças de pensenes, né? Que aí você vai, de fato, mudar esses comportamentos estagnadores. E isso, para você vincar, ter mais lucidez, você tem que, de fato, aquilo que o professor Valdo falava da rotina útil, repetir, repetência, você vincar mais aquele... as tarefas que você tem de fazer para alcançar aquilo, você realmente tem que se disciplinar. Agora, eu acho que o tema que você colocou, porque é um processo de autodiscernimento. Isso é bem profundo. Talvez a questão motivacional, e aí também de Proalama a gente debater um pouco. Por exemplo, para mim, eu sei que eu vim na Conscienciologia, o primeiro contato que eu tive quando vim, eu que tinha interesse pelos fenômenos parapsíquicos e pelos livros. Aquilo era meu. E eu sei que aquilo tem relações com as vidas anteriores e que houve momento de eu não ter dado valorização para aquilo e já estou há mais de uma vida que eu comecei a focar neste assunto. Para mim, aquilo vinha com um senso de urgência. Para outras coisas, não. Aí a gente dispersa, a gente não vê. Você vê muito na área da saúde, né? Por exemplo, pessoas que não valorizam, às vezes, a saúde, têm valorização intelectual, mas não tem valorização do corpo. Ele não teve o esbreg. Você está falando, me chamou muita atenção, porque volta naquela frase e a gente lembra do nosso exemplo aqui, que era o Valdo. Né? A gente quer ter a produção que ele tinha, quem não quer ter? Né? A gente quer ter essa capacidade de compreender, quem não quer sair daqui desperto, pelo menos? Né? Mas aqui na paradoxologia, eu acho que esse paradoxo de a disciplina trazer liberdade é que eu acho um negócio muito sério, porque a gente encara ainda a disciplina como algo, como você falou aí, pesado, duro, né? Então a gente quer chegar no resultado, no completismo, mas sem passar pelas etapas do autoesforço ali, continuado, cotidiano, diário. Uma coisa que eu vi e que eu percebi dentro do meu voluntariado, que era diferente do dela, era exatamente isso. A questão de você ter a disciplina. Então, ela 2 horas que ela estava lá. Então, assim, isso dentro da priorização, acho que é uma coisa importante. Você dá valor àquelas pequenas coisas, porque só o resultado vai vir do autoesforço continuado. E a gente, às vezes, quer pular essas etapas, por uma ansiedade, por querer ver o resultado, por já querer ser desperto. Temperamento artístico, por exemplo, é muito comum com isso, né? Nossa. Então, como é que você quer ter um completismo, uma acabativa, né, se você não quer fazer o meio de campo ali até o final, né, das pequenas coisas? Então, eu acho que esse paradoxo aqui é muito interessante. Porque a disciplina a gente tem como uma coisa que ela tolhe, né, que ela segura, que ela restringe, né? Então eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, como é que ela utiliza essa questão dela ser disciplinada, porque eu vi essa evolução dela no sentido de aumentar essa disciplina e conseguir ter mais resolutividade, apesar de ter mais compromissos, que é uma coisa que para mim ainda quando eu tenho muita coisa para fazer durante um dia, eu já porque isso envolve, a disciplina envolve você conseguir se organizar para priorizar o que vai primeiro, o que vai depois, o que vem depois, e assim, eu tenho agenda, mas às vezes eu esqueço de olhar a agenda, adianta? É complicado isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse paradoxo da disciplina trazer a liberdade, porque em alguns aspectos eu sinto que esse completismo que vai se fazendo vai trazendo a liberdade de você ter as coisas sendo resolvidas, né? É a questão que você falou de priorização. Você tem prioridade no quê? A gente tem o processo lá do voluntariado, tem o profissional, tem a saúde, que ela também deve ser priorizada, né? Aí tem as outras coisas, tem o parapsiquismo, tem o trabalho com as energias. Então, você, de fato, priorizar dentro das suas atividades o que é isso, e a gente tem técnicas também, né, de priorizar. Na psicologia a gente usa bastante isso quando a pessoa está muito perdida, qual que é a tua prioridade prioritária, o que você de fato precisa fazer, o que você não precisa fazer, que você pode deixar aquele senso de urgência para deixar tudo organizado, porque isso às vezes é uma ansiedade ali da pessoa, querer de fato, eu tenho tanta coisa e na verdade nada é prioridade dela de fato.
E quando a gente coloca aqui a questão do completismo autoconsciente, eu tenho que estar de fato consciente quais são as minhas prioridades. Se a evolução, essa vida passa rápido, né? Muito rápido. Ontem eu tinha 15 anos, hoje já tenho 45, então é muito rápido. E daqui a pouco a gente não está mais aqui. Então, de fato, é a evolução a nossa prioridade. Gostaria de tá claro. aproveitando um pouco a fala aí dos nossos amigos, eu vejo que, tipo, aqui na página 2, na parafatologia, na quarta linha, você fala sobre desenvolvimento parapsíquico e interassistencial lúcido. Então, vem muito sobre essa questão que muitos chegaram na consciologia por causa de fenômeno, né? E até olhando essa questão do voluntariado, eu estava aqui pensando de como que o voluntariado é o maior meio de desenvolvimento parapsíquico. E essa questão mesmo da disciplina, da constância, de levar o voluntariado a sério, como isso é um fator potencializador dentro desse completismo. Uma das coisas que me chama a atenção era uma... Às vezes você lembra que o professor Valdo, às vezes, lá no... que nem se falou, 2 décadas atrás, ele tinha oportunidade de, às vezes, chegar lá, por exemplo, em São Paulo, e fazer uma roda e ver como que a coisa estava andando, né? Tipo, pegava os voluntários ali e se reunia e meio que fazia uma geral. Ele, lógico, jogava energia, via se tinha alguma coisa meio mal parado, né? Se tinha um assédio aí maior, né? Fazia uma média assim no grupo, mas o que ele chamava atenção? Ele falava o seguinte: como que vocês estão voltando para casa? Estão voltando bem? Porque olha só, o indicador que o voluntariado não está correndo bem é se a pessoa está voltando pior para casa, está pegando rebarba, ela está chateada, ela não, sabe, está desgostosa, está insatisfeita. Então, quando você está falando que tem uma disciplina, tem uma valorização, tem uma rotina útil, ela está engajada, quer dizer que aquilo está funcionando para ela. Ela está conectada no mecanismo maior, ela está atingindo um processo de um completismo ali. E isso dá um valor para ela sente bem. Né? Então, eu vejo que essa questão aqui do desenvolvimento parapsíquico, o voluntariado é uma das coisas mais fora de séries. Até eu queria que você podia até falar dentro dessa tua percepção, como você está no voluntariado, como que você vê isso nas pessoas. É muito importante essas percepções, porque a gente, o parapsiquismo, ele não é algo que a gente, eu quero ter um parapsiquismo, aquele que ouve, vê, fala tudo, me dá informação completa de 3 vidas atrás. Isso é o que as pessoas, a gente vê que as pessoas querem. E parapsiquismo não é assim, a gente tem que buscar essas repetições, as sinapses, o que eu pude buscar em relação a isso, sendo monitora de cursos. É muito interessante, porque a gente está acoplando com o amparo de função. Se você não fizer aquele trabalho, o curso inteiro e a assistência não vai acontecer. Então, você faz parte daquela equipex. O monitor é mais do que isso. Ele é fundamental dentro de Então, no meu desenvolvimento no voluntariado, eu não desperdiçava a monitoria. E eu vim há 3 anos para o acoplamentário também, fui trabalhar ali no apoio ao aluno. No apoio ao aluno, eu coordeno as turmas. Isso me ajudou bastante nesse desenvolvimento. E aquilo que a gente fala até para os alunos, que uso de planilhas, mapeia, anota, autopesquisa, é uma coisa assim bem redonda e de repetição. E a gente não pode banalizar o que a gente fala para os alunos ali, para o grupo, no nosso processo individual também. Eu acho uma coisa legal, né, Cília, que é a questão do amparo de função, né? Porque realmente, quando a pessoa ela tem uma autocomprovação que ele de fato está interferindo na pessoa para a otimização de um trabalho, é muito gratificante, né? Ou seja, né? Nossa, e a gente pode fazer vários testes com isso. Nos cursos que, nossa, mas eu pensei exatamente, deixa eu ver como que eu abordaria aquela questão, e a abordagem era exatamente aquilo que eu estava pensando. Então, você
tem essa comprovação que você entrou ali na linha do amparo e do campo. Então, isso é bem bacana. Posso fazer uma pergunta aqui da fatologia? Claro. Na terceira linha, de baixo para cima, na página 1, você fala sobre a extrapauta autoimposta. Você pode dar um exemplo e aprofundar? Nesse nosso desafio aí do projetivo, teve bastante isso. Então, as pessoas, mas como assim acessar a Comunex Interlúdio? Então, foi uma extrapauta aí que nós decidimos, não, isso aqui vai ser, e as pessoas de fato colocaram e algumas acessaram o Interlúdio. Eu pensar, pelo menos aqui num dia, com um desperto. Então, eu colocar aí várias condições avançadinhas, no caso assim, que a gente não minimize, não se ache incapaz, para a gente de fato atuar. Então, várias extrapautas aí que a gente pode... Ou seja, uma meta grupal, aquilo dá uma motivação, isso, né? E tem um alvo projetivo, ou, né, um alvo parapsíquico. Você vê que esse trabalho, esse movimento, ele é uma técnica grupal, mas ele também pode ser aí adaptado para a sua técnica individual, uma técnica individual. Então, tem 100 dias para alcançar algo que, de fato, vai me trazer um bem-estar, um bem maior, né, para mim e para os... Eu vejo que isso é quase que a geração de uma tecnologia, porque se a gente for ver, a construção, por exemplo, do tertuliário foi uma meta grupal e hoje a gente está aqui. Né? Então, eu acho que isso, de uma maneira, a gente pode levar isso tanto para a SOCIM, para a vida de uma maneira geral, quando a gente se coloca uma meta, se capacita, se acha que, primeiro, não se desvaloriza, não se diminui, até para não se colocar na condição da pessoa... Né, fugir, a tal da procrastinação, fugir, não é comigo, não vai dar para eu fazer e tal. E coloca isso como uma meta, talvez aqui no nosso grupo, a gente esteja realmente precisando fazer esses tipos de desafios. Né? Então, vamos lá, quantos querem ser dispersos daqui a 365 dias? O Valdo deu uma meta de 3 anos, que seria possível, mas há quanto tempo faz que o Valdo deu essa meta de 3 anos? E quantos conseguiram em 3 anos realmente dizer, não, agora eu estou... realmente ortopensênico, né? Eu sou um que não consegui. Então, eu acho que esses tipos de desafios de completismo autoconsciente são realmente coisas para a gente pensar bastante e cair dentro, né? Se a gente pode usar uma expressão, né? Eu queria trazer essa questão da formação das neossinapses. Como é que você, Cília, se vê hoje, com 10 anos de voluntariado? Porque, de repente, quem está muito perto pode não perceber, né? Mas a própria pessoa, às vezes, não tem uma certa autocrítica muito bem afinada em relação a como é que você se via, se percebia 10 anos atrás e hoje, depois de todas essas experiências em que foram exitosas bastante, algumas, né? Pelo menos. Aquela coisa, eu posso, né? Yes, eu posso. E, de fato, 10 anos atrás, vou colocar um pouquinho mais, o que eu estava fazendo? Estava num processo de cuidar de crianças, né? Encaminhar os filhos, e vindo a Foz, entrando de fato no voluntariado, eu mudei de profissão, né? Eu fiz aí... teve várias conquistas, sim. Então, isso, de fato, mudou aquela personalidade de mãe para a personalidade que, de alguma maneira, eu até não conhecia. E a gente tendo essa oportunidade de trabalhar e se mostrar, de identificar esses trafores ociosos, que é a proposta aqui do grupo, identificar esses atributos que a gente trouxe do curso intermissivo, reconhecendo ele, estar mais alinhado a esse padrão do curso intermissivo, colocar em prática e, de alguma forma, ajudar que outras pessoas também se motivem, né, em relação a isso. Realmente, esse trabalho na comunicação foi, de tudo, muito diferente do que eu já fiz, à frente também, coordenando.
e dando também oportunidade para que outras pessoas pudessem mostrar aí os seus trafores. Então, várias pessoas ajudaram aqui nesse trabalho durante 3 anos. Gostaria de destacar o Tiago Gutierrez, de Curitiba, a Temile Vicenzi e também o Alexandre Aranha. Além desse trabalho de criatividade dentro da campanha de chamada de intermissivistas, né, nós também tivemos aí a materialização de um aplicativo do estado vibracional, aí dentro desse processo dessa linguagem para chamar os intermissivistas. Então, foi bem bacana. E falando um pouquinho aí desse trabalho, né, aproveitando aí, nós podemos, quem quiser observar melhor, nós temos ele publicado na revista Homo Projecto, nos anais aí do 2º Congresso de Empreendedorismo Evolutivo, tem esse trabalho. E é um trabalho bem bacana, que eu vejo que as ICs poderiam convergir até para a gente falar assim, uma língua mais, tem esse tom mais adequado às mídias sociais, porque isso é bem interessante. A comunicação, ela realmente é uma coisa que é pouco utilizada dentro da CCCI. Nós tivemos a oportunidade de colocar algumas frases assim bem de impacto, imagens, alinhar isso a imagens de impacto também, que é você decidiu nascer para fazer o quê? Né, associado aí ao processo da ProEx. Foi usado nessa primeira campanha os 10 trafores do intermissivista, dos 700 experimentos. Então, tá bem... Nós temos aí na argumentologia alguma coisa também, né? E foi bem pautado aí no que a gente trabalha dentro da Conscienciologia, para que as pessoas aí, de alguma forma, se interessem. É uma imagem que chama a atenção, ou aquela frase de efeito, saia do estado vegetativo, faça um estado vibracional. É que essa frase também chame a atenção. Então, várias ações que podem convergir aí para a gente ter uma imagem da Conscienciologia mais acessível. Isso foi procurado, assim, em 2010, até o professor Valdo fez aquela campanha, né, publicidade, tempestade publicitária, para chamar os intermissivistas. Foi uma tentativa bem bacana, horário nobre, e ficou só ali. E a gente viu essa lacuna e começou, então, a explorar mais isso, que deveria ser bem melhor explorado, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte, às vezes, não está sendo para acolher os intermissivistas, às vezes a gente não está fazendo ainda tudo que a gente podia fazer para acolher esse pessoal, né? Também. O resto é com eles, né? É, verdade. Agora, só a próxima pergunta você já respondeu, é essa do paradoxo. O paradoxo de a disciplina trazer liberdade, eu vou pular, né, que você já respondeu. Uhum. Agora, antagonismologia, ele pergunta na página 3, segunda linha. Favor ampliar, se possível, com exemplos, o antagonismo aglutinação, desaglutinação. Antagonismo, aglutinação, desaglutinação. Aqui o grupo que foi formado, ele é bem exemplo disso. Foi um grupo que tinha uma proximidade específica ali que era para atingir as metas impostas, então aglutinou através desse fator completismo. A desaglutinação é quando, às vezes, o grupo se reúne e não tem todo um objetivo específico e, ao invés de aglutinar, acaba realmente separando, cada um tendo as suas opiniões divergentes e não tem um foco aí assistencial maior e acaba não conseguindo o objetivo. Eu vejo que os nossos grupos, aí, os 2 que foram formados, foram completistas, porque os resultados e até de número de pessoas agregando aí o grupo foi bem expressivo. Então, E mesmo depois do desafio, se mantiveram? O grupo ainda mantém, mas assim, vamos ver as próximas ações da área da comunicação. Hoje eu não estou mais na área da comunicação, né, mas provavelmente vai ter outros movimentos aí relacionados a esse completismo. Né? Bom, agora, paradoxologia na página 3, última linha. Você pode expandir o paradoxo convivialidade desafiadora, oportunidade assistencial. Convivialidade... Desafiadora
na última linha do paradoxo. Tá. Convivialidade desafiadora, oportunidade assistencial. Bom, o nosso grupo, né, o movimento, ele foi até o desafio, né? O nome dele era Desafio 100 dias de completismo e oportunidade assistencial. Bom, o grupo teve várias oportunidades, mas nem sempre essa oportunidade de aglutinar ou de estar junto, ele, de fato, leva a pessoa a ser ali, ter êxito naquilo que ele propõe, né? E com isso, acaba perdendo essa oportunidade de assistência, não só quando se envolve num movimento como esse, mas as outras oportunidades que ele tem no dia a dia, né? E até a oportunidade dele ter com ele mesmo, né? Nós convivemos sozinhos com várias outras consciências, então a gente nunca está sozinho. E estar bem tranquilo nas relações, nos relacionamentos, isso vai ajudar bastante ele a ter essa questão de ser mais assistencial, ter mais oportunidades assistenciais. Nem sempre essas oportunidades são, de fato, aproveitadas, né? Só para complementar, se ela concorda comigo, eu vejo isso muito no voluntariado. Nosso voluntariado, a convivialidade entre os voluntários, ela é desafiadora também, né? A gente nem sempre concorda com todo mundo. E isso é oportunidade de assistência. E às vezes a gente vê, eu vi isso dentro do meu voluntariado, dentro das ICs que eu voluntariei, às vezes a pessoa abandona o voluntário porque não gosta de determinada pessoa. Mas isso é uma oportunidade, eu acho que a gente faz autopesquisa, tem que trazer para si as responsabilidades, né? E com isso, né, não sei se você concorda, isso talvez esse desafio de você aglutinar as pessoas, vai ter sempre divergências, nós todos divergimos de opiniões de uma coisa ou de outra. Mas a gente tem que usar isso como oportunidade de assistência para o outro e a autoassistência, se pesquisar para ver o porquê disso, né? Porque senão não tem sentido a convivialidade, a gente não vai conviver só com quem a gente gosta, né? Então eu vejo muito por esse lado, não sei o que você pensa dessa Sim, é isso questão. aí, superar principalmente essa inabilidade dele de se relacionar, né? E às vezes, se ele pudesse estar... Tem muita gente que pensa assim, tem uma certa fobia social, se pudesse estar sozinho com ele, os pensamentos e as companhias extrafísicas, estava ótimo, mas a questão aqui, até os desafios colocam isso. Em grupo a gente convive, né, e assiste mais e vai mais rápido. E as oportunidades de assistência realmente estão no outro. Até da autoassistência. Agora, a hora que ele identifica um traço, putz, aquele traço me incomoda muito, mas aquele traço é meu. Então, a oportunidade de autoassistência e de reconciliações também, né? Eu também concordo. Acho que o grande desafio nosso aqui da comunidade é a convivência, né, com as divergências, né, que sempre vão ter, né? Que é muito mais fácil a pessoa ir embora. Não concordo, tenho divergência, eu vou embora. O difícil é superar essas... realmente como um desafio. O processo da admiração e discordância foi bem debatido aí nas últimas semanas e traz muito isso, né? Antes da discordância tem a questão da compreensão e a gente não entende muito o outro, então é mais fácil discordar. Aí a gente discorda e vai com toda a energia relacionado à pessoa e não às ideias da pessoa. Então tem uma coisa assim, distorção bem diferente. Verdade. Agora, a mitologia na página 3. Você pode relacionar com o tema do verbete a reperspectivação nos mitos pessoais? Tem a ver com as crenças, a forma holopensênica da pessoa e, às vezes, está muito ainda distorcida da realidade. A gente vem aí de um passadão, a gente vem ainda de uma mesologia dessa vida que ainda foi muito carregada pela forma de pensar da educação formal, dos nossos pais, dos nossos amigos, do ambiente que a gente esteve envolvido. E reperspectivar esses mitos, essas crenças,
é imprescindível. Então, aqui vem a questão da metapensenidade. Como é que é minha forma de pensar? Será que, de fato, aquilo está distorcido? Então, começar a corrigir esses pensamentos aí que estão levando a alguns comportamentos que, na verdade, têm erros cognitivos, distorções e que estão trazendo, de alguma forma, prejuízo. Então, reperspectivar, corrigir, colocar em prática outras ações ainda não feitas, né, pela pessoa. Lembrando que no passado não tinha muita alternativa, ou era religião, belicismo, arte, o que mais? Política. Política, monarquia. Então, tudo junto e misturado. A gente traz tudo isso nesses traços do nosso temperamento e tem que reperspectivar, senão a gente repete, né? Esses comportamentos no grupo, né? A pessoa que é muito agressiva, a pessoa que é muito belicista, o outro é muito, ainda tem, ele não é religioso, mas ele traz traços, né? Da religiosidade, monarquia e tudo mais. Isso aí acho que é bem importante. Agora, a intercooperação, na página 5, ele pede para você aprofundar três itens aí. O primeiro deles, o item 5, mental soma. Tá. Aqui ele se refere à argumentologia. Então, nós contextualizamos aqui algumas ações, até trazidas do próprio grupo, né? Teve algumas pessoas, então, que, como eu já falei, eu vou melhorar a minha condição física, né? A atividade física, a alimentação. Esse processo do mental soma, então, a pessoa escolheu, assim, como um fato, uma proposta de estudos específicos com o intuito de implementar a escrita, a docência conscienciológica. Então, eu fui uma que escolhi essa meta aqui, que era acabar aí um curso que eu estava fazendo, acabar de escrever algumas coisas. Então, metas, como exemplos de metas que foram impostas aí no grupo. Então, trabalhar e ampliar aí a questão do mental soma. Outras pessoas buscaram aí o parapsiquismo, né, alavancar aí as questões das percepções, as parapercepções, a pensenidade, o psicossoma, o soma. Então, são exemplos aí desse processo que foi através dessa intercooperação mútua e grupal que foi alcançada. Ele pede para você comentar o item 7, pensenidade. Sim, a priorização da ortopensenidade com eliminação de patopensenes. Buscar analisar o processo dos pensenes, dos pensamentos, dos sentimentos, das energias, corrigir possíveis distorções relacionadas a isso e ampliar mais. Eu lembro que teve algumas pessoas que colocaram não pensar mal especificamente daquela pessoa, ou seja, ampliar mais então, a tua assistencialidade relacionada à pensenidade, às pessoas, né, e, enfim, a coisas também, né, e também a si mesmo, não se sujeitar a pensar mal de si mesmo. E o item 8, psicossoma. E aí, aqui foi a questão, conquista de pacificação íntima, eliminação de irritabilidade e recomposição emocional, aplicação de técnicas projetivas. Então, pessoas que escolheram trabalhar mais os traços e estados emocionais, eliminar a ansiedade através de técnicas, por exemplo, do estado vibracional, da imobilidade física vígil, de eliminar aí processos de irritabilidade também. Então, eliminar posturas mais relacionadas a emoções, né? E aí conquistar essa tranquilidade mais íntima. E ele pede para você comentar na página 5 a frase enfática. O completismo autoconsciente pode ser vivenciado através de ações autoimpostas, visando a interassistência maxifraterna impulsionadora da evolução pessoal e grupal na vida intrafísica. Aqui traz essa potencialização do alcance das metas pessoais que o grupo alcançou e que a gente pode alcançar mais maxifraternismo. A hora que a gente se importou com o completismo do outro, a gente estava exercendo aí a interassistencialidade, né, e a fraternidade relacionada e
os comentários, nossa, a energia do grupo realmente está fazendo efeito aqui nas minhas metas. Então, tem esse fator de impulsionar aí as conquistas pessoais, né? Agora vamos à pergunta da Maria Luísa Marilux, lá de Conceição dos Ouros. A primeira delas, Fatologia, página 1, primeira e segunda linha. Você pode comentar sobre a conclusão consciente da meta interassistencial? Sim, a conclusão consciente. Aqui o grupo, ele, né, cada um colocou aí a sua meta, o seu objetivo que é a ser superado, né? Então, essa conclusão, os dados em que ele precisava para atingir as metas foram exitosas aqui, no caso, né? A conclusão inconsciente da meta interassistencial. É isso, todos estavam bem conscientes daquilo que estavam querendo. Você queria perguntar, André? Eu queria, Cília, que você pudesse fazer um cotejo, até para clarear melhor, assim, para a gente, a gente está conseguindo já, né, lógico, você já explanar bastante sobre essa ideia do completismo autoconsciente, mas fazer um cotejo com a Complex e ver justamente como que a pessoa ela vai verificar, ela vai checar se aquela meta é proexológica. Bom, eu penso que observa a tua vida atual. Amanhã você vai dessomar, ok? Hoje você está bem, assim, está tranquilo em relação a isso? Isso é uma pergunta bem interessante, impactante, relacionada aí ao teu completismo existencial, até esse teu presente momento. Como é que está isso? Vai deixar coisas pendentes? Vai deixar coisas acabadas, inacabadas, ou até coisas complicadas a serem resolvidas por outras pessoas? Então, tem várias... É bem pessoal isso, né? Então, eu tenho aí uma meta de escrever tantos livros, ou deixar mais alguns verbetes escritos, ou ainda, sei lá, uma super gestação consciencial aí, e em que pé isso está? Então, essa análise, essa avaliação, ela tem muito a ver aí qual que é o meu nível de completismo existencial hoje. Aí, acho que tem até um verbete de completismo existencial diário, né, que a gente pode você usou até na sua referência. É porque justamente aquela ideia de que, vamos colocar, todo mundo está andando junto, existe muitas essas metas até que se fazem, de olha, vamos fazer essa campanha, e entra todo mundo nela, e que são positivas. Mas a gente percebe que existe uma proex grupal, mas tem aquelas coisas que são personalíssimas, né? E que eu não posso deixar aquilo ganhar uma dimensão e eu esquecer o que é o meu, percebe? É mais ou menos isso? É isso que é o ponto contraponto que eu queria, que a pessoa ela não se escorasse nessa história do grupo e esquecesse coisas que são só dela. E, de repente, se ela não levar aquilo também em conta, e aí entra muito essa tua questão, né? Ou seja, se dessomar amanhã, o que acontece? Não é? Ou seja, existem situações que ela tem que trazer para ela que não dá para ela fazer junto com uma outra pessoa, não é? É esse que é o ponto que eu queria chegar, para a gente trazer essa autorreflexão, lembrando que tudo isso está dentro do contexto, né, autoconsciente. Tem isso e tem assim, para eu de fato chegar a essa conclusão que você está, eu tenho que ter bastante lucidez em relação aos fatos, aos parafatos, às pessoas envolvidas. Então, eu posso começar por aí, né? Como é que está aí a minha lucidez para auscultar tudo isso e ver que, de fato, não, por aqui eu estou seguindo no meu completismo individual e algumas ações eu posso me deixar mais tranquilo, caso eu dessome amanhã, isso vai me dar um certo alívio no meu nível de completismo. E o grupal, eu vejo assim, o exemplo do professor Valdo, ele tinha algo, né, nós tínhamos com ele, tinha algo com a gente também, desse nível grupal, e que de alguma forma a gente está tranquilo, se ele está tranquilo, se a gente está tranquilo também. Então, onde que eu posso chegar nessa vida evolutiva mais perto, não do professor Valdo, mas num processo ali didático da escala evolutiva, trazendo essa autoconsciência e
essa lucidez para a gente avaliar melhor os pontos, porque nada é definitivo, nada é como, pessoalmente eu me sinto assim, mas vamos ver os fatos, de fato são esses, aí ampliar essa lucidez. A questão de identificar, pelo menos, o básico da sua ProEx, né? Pelo menos a linha principal, né? Porque senão, como que ela vai ser completista se nem a ProEx dela ela está identificando, né? Se está dentro, se está fora, se está mais ou menos, né, no caminho, né? Então, tem que começar, pelo menos, perceber, né, essa questão da ProEx pessoal, né? Tudo bem? Agora, parafatologia, página 2, primeira linha. Pode expandir a respeito do desafio do completismo parapsíquico interassistencial? Bom, esse foi o tema do nossa primeira campanha, né? O completismo parapsíquico interassistencial. E ele estava bem alinhado com o que a instituição estava querendo naquele momento, estava lançando o curso e tudo mais. Mas trazendo aqui para uma realidade mais pessoal, de a gente alcançar e ter esse completismo, é aquilo que nós já até debatemos aqui, é trazer um processo parapsíquico mais lucidez aos fatos. O professor Amin apresentou outro dia a questão da escola do parapsiquismo e as duas condições mais sérias para as pessoas atingirem um parapsiquismo mais refinado ou mental somático. Uma delas é a cientificidade, a gente às vezes acha, chuta, vai lá, é aquilo, né? Pode ser que faça um gol, pode ser que não, ou pode ser que não tenha nada a ver com aquilo. E outra, nossa baixa autoestima, né? Essa baixa autoestima em relação às percepções. E autoconfiança. Isso, que aí traz a questão de você ter mais autoconfiança, ter mais tarimba. Como é que a gente adquire isso? Com a repetição, com a validação, com o mapeamento da tua sinalética, com a verificação dos fatos, comparando com outras percepções. Então, esse é o nossa conquista parapsíquica aí, né, para ter esse mínimo de completismo, né, relacionado a essa nossa competência, né? Talvez ajudando um pouco como que pelo menos eu faço para ver a questão do completismo, isso é da minha experiência, mas porque assim, todo dia, então hoje eu venho terça-feira e passo o dia inteiro aqui no CAEC, e aí é um dia que eu tento aplicar para outros dias, que é de ficar o mais lúcido possível em termos de percepção energética. Então, tentando perceber tudo que das energias, fazendo as manobras, direcionamento, frequência de energia, densidade, o que altera, todo o mapeamento. Depois, analisando os fenômenos que acontecem, porque isso, a gente faz a mesma dinâmica parapsíquica, né? Foi falado a questão de ficar atento aos fenômenos parapsíquicos que acontecem. Então, tipo, quais fenômenos que aconteceram para fenômenos hoje, até esse período agora da manhã, para a hora do almoço, teve para fenômenos, quais tipos, como que eles se manifestaram, fazer o contraponto para diferenciar como que eu sei que aquilo não é uma alucinação, uma ilusão, uma imaginação, e aí isso envolve trazer para um processo mental somático de pesquisa, de ver, de entender. Por exemplo, pode ter uma pessoa ter uma percepção de um cheiro, ela já acha que é o fenômeno de olorização. Às vezes não é, ela tem que descartar todas as hipóteses possíveis. E aí, tudo isso sempre com aquele pilar, que na verdade, hoje eu fiz a TENEPS de manhã, como eu sempre faço, e a TENEPS ela é o dia inteiro. Aqui, como a gente comenta, e é um dia que eu conectei com a dinâmica, né, que a gente fez ontem à noite, então eu já venho bem. E o que eu percebo, quando chega lá por sexta-feira e sábado, e aí vem coisa social, e vai, família, aí a gente sai, começa a ir transitar em muitos ambientes, altera a lucidez. Porque aí você come diferente, você tem contato com as outras pessoas, e aí não é o mesmo nível de lucidez aqui. Ali eu já não estou conseguindo, nem sempre eu consigo ser completista, dar essa variação. Porque desde uma variação fisiológica, você sai às vezes na sexta-feira, não dormiu bem no sábado, ou no sábado você sai e não dormiu bem para o domingo, acorda mais tarde, e quando se vê, ela se altera. Mas a TENEPS ela tem que ser o tempo todo pensada, 24 horas. E aí isso exige estar bancando aquela lucidez, que ela é difícil,
mas é de registro, né? Então, eu acho que é uma maneira da pessoa, talvez, nessa experiência, de autocompletismo, que eu tento aplicar para outras coisas na vida. O pessoal tem usado para escrita, né? Por exemplo, tem gente que tem dito, não passar um dia sem escrever. É o uso de não passar um dia sem mexer com energia, não pode, não dá. Tem algumas técnicas também que o professor Eduardo Martins escreveu aqui no Higiene Consciencial. E ele traz aqui o processo do padrão homeostático de referência, que ele propõe como uma técnica também, mas a gente observar esse padrão, a gente vivencia em alguns momentos, a dinâmica parapsíquica, a gente pode atingir o ápice desse padrão. E esse padrão ele foi, de alguma forma, vivenciado também no curso intermissivo. E a questão aqui é a gente ampliar esse padrão, como você está falando, tentando ampliar para um dia, né, ou mais 2 dias, ou mais uma semana, para que a gente consiga, de fato, estar mais equilibradinho, né, nas nossas emoções, nos nossos pensenes e também nas percepções. E ele é sutil, sabe, Silei, porque uma das coisas que eu percebo, por exemplo, estar aqui tem coisas que são óbvias que a gente não vai pensar. Você está no meio da tertúlia, você está vendo aqui e tal, e você não vai pensar, mas vamos lá. A pessoa vai para casa e ela está assistindo televisão, e aí ela vai assistir uma série. Bom, essas séries que a gente sabe, crime, sexo, tudo um monte de coisa, e vai evocativo. Não deixou de funcionar ali o parapsiquismo. Só que você tem um monte de estímulos, e daqui a pouco você pode se perder na percepção. É uma coisa que eu me lembro que uma vez eu comentei com o Valdo, assim, que ele estava falando, ele ia para o quarto dele, mas ele mexia com energia. Ele, com todo o processo de blindagem energética dentro de casa, analisando objetos, ele ficava movimentando, e ele conta caso de que ele percebeu o assediador dentro de casa. Ele saiu assim na noite, daqui a pouco percebeu, tinha ali um processo de assistência, mas estava pesado. Então, eu digo, se eu estou em casa, estou assistindo lá, daqui a pouco se dispersa. Mas eu acho que aí é que é o processo que o professor me trouxe, que ela lembrou da questão da cientificidade. Você descreveu, ela tinha escrito antes, a questão do processo científico conscienciológico, que vem da percepção, depois da autovalidação, da comparação, né? Porque em termos pode parecer muito subjetivo, mas a hora que a gente faz isso, é o princípio da ciência, né? Você está validando aquilo que você teve de percepção, né? É uma coisa pessoal, mas que você acaba validando como? Grupal, né? É o que a gente faz muito em dinâmica, né? Dinâmica parapsíquica aí. O que é o debate depois? E aí começa a cair as fichas. Não, mas então isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo outro é aquilo, e eu realmente tive essa percepção que eu estava achando que era isso, mas pode ser outra coisa. Aí vai o princípio da descrença, vai todo... Então, eu acho que essa questão é muito importante que vocês estão levantando nesse sentido, da gente estar em qualquer momento e a qualquer momento, estar pensando cientificamente. A metapensanização para isso, então, é fundamental, né? E aquilo que o Valdo também teve até um verbete, que é a questão da autovigilância pensênica, né? Ininterrupta. Você está realmente pensando sobre o que você está pensando e fazendo essa leitura, e é tudo ao mesmo tempo, porque é indissociável, não tem jeito, você está mergulhado, né, nos ambientes, nas situações e tal, e se a gente não faz isso, aí é lucidez, né? E a gente não vai estar diariamente numa bolha, né? Imersos na bolha, e mesmo dentro da bolha a gente tem as interferências externas. Eu vejo aí a questão do cuidado em relação a isso. A gente vai estar convivendo em vários ambientes, vários locais, com várias pessoas, mas manter esse cuidado. Então, dentro de casa, cuidado. Mas será que eu estou fazendo asepsia legal aqui, tendo esse cuidado de não contaminar o meu ambiente? Cuidado com os pensenes nos ambientes. Então, envolve bastante isso. É uma percepção assim, bem fina, né, relacionada ao parapsiquismo. E, na verdade, difícil, eu procuro manter, mas eu digo, você observar cada objeto que chega na sua casa, fazer o sensoriamento, estar atento, e ver o que se é um bagulho energético, se está carregado. Outra coisa, todo dia que entra a minha esposa em casa, eu consegui observar, ela está acompanhada, não está? Isso você vai estabelecendo uma rotina, porém, é uma coisa de trabalho. E ele é um treino. Você falou, por exemplo, a questão da projetabilidade lúcida. A pessoa que quer se projetar de noite, ela já tem que estar pensando
O ideal é até na noite anterior já se preparando, de dormir bem, de determinados alimentos, tudo que ela vai cuidar para poder chegar naquele final do dia e obter uma projeção, né? Então, eu acho que essa ideia do autocompletismo diário e estar consciente disso é talvez fundamental para todo mundo, né? É primordial, já que temos, então, metas completistas ousadas, né, para essa vida. Não deixar para a próxima. E você sabe, dentro da psicologia, se recomenda muito isso, né? De quebrar as metas também, porque eu acho que gostei que você falou no início, de que a gente tende a colocar para o final, né? De ser completista ou não, mas tem que estar quebrando aquilo para coisas diárias, né? Acho que o Alan também comentou um pouco disso daí. É uma flexibilidade também, né? Porque nem tudo dá para ser, de fato, alcançado ou vai ser executado daquela forma que você planejou. Tem as variáveis aí que podem atrapalhar isso, né? Sim. Tem isso. Bem bacana. Então, continuando aqui, é uma pergunta que você já comentou, mas se você quiser dar uma resumida. Fatologia, página 1, final da 10ª linha. Pode argumentar quanto à campanha de chamada de intermissivistas motivando consciências ao completismo? Isso aí foi a atividade aí criativa na área da comunicação do IIBC, que teve 3 versões, 2014, 2015 e 2016, todas relacionadas aí à chamada de intermissivistas. Então, teve um tom mais provocativo, com frases de efeito, com artes bem dinâmicas para alcançar aí o público intermissivista. Agora uma pergunta de Niterói, da Érica, que está quase se mudando para Foz. Ela quer saber, laboratoriologia, o laboratório da imobilidade física Vigil, como que você relaciona com o tema do verbete? Bom, ele está relacionado aqui com o processo da superação dos traços de ansiedade, né? A pessoa tem também aqui no livro do professor Eduardo Martins, Higiene Consciencial, a técnica da imobilidade física Vigil, repetida várias vezes, né, feita de forma de repetição. Essa técnica, ela envolve a pessoa estar imóvel num período de 3 horas consecutivas, apenas pensando, né? Ela vai olhar para uma parede branca e vai estar controlando ali nesse período o psicossoma, né, e o soma dela. Então, vai estar bem controlado ali nesse período. O desafio é você completar essas 3 horas sem se mover de fato. E, claro que numa primeira tentativa, né, pode ser que tenha, gente, mas, enfim, é difícil conseguir isso. Mas, enfim, ela vai ampliando o tempo, o período, até conseguir esse período. A questão toda é administrar ali as tuas emoções, o teu soma, e diminuir aí a ansiedade. Depois ela passa para 5 horas de autorreflexão, né? Que é a técnica. Né? Para nisso, né? Para nisso. Vai para 5 horas, 10 horas, e aí vai fazendo. Agora, pergunta de Goiânia. Parafatologia, página 2, 2ª linha de baixo para cima. Você pode comentar as inspirações dos amparadores extrafísicos para incentivar o completismo existencial? Sim, até mencionei várias dicas e técnicas para ser implementada ali com o grupo. E a gente percebeu bastante influência dessa paratecnologia relacionado ao grupo, né? E ao sucesso aí nas metas. E, assim, sugestões de técnicas, nós não tínhamos uma planilha de mapear a projeção consciente, o Instituto não tinha, então nós propomos uma planilha assim, mensal. Então, teve bastante inspiração relacionada a isso, né? E até vídeos, livros, filmes, teve várias inspirações. E o grupo foi colocando isso para incentivar as outras pessoas. Então, teve essas inspirações aí. Agora, crescendologia, na página 3, 3ª linha. Poderia explicar o crescendo equilíbrio interassistencial e imperturbabilidade? Tem um crescendo aí
devido àquele paradoxo desassediador, né, do desassédio. Quanto mais a gente estar desassediado, mais companhias extrafísicas a gente tem. Então, acaba sendo bem esse paradoxo aí mesmo. E a interassistência nesses casos aí, tanto, né, de quem está fazendo esse processo como quem está recebendo, ele... Só ver aqui. Então vai vai ampliando essa imperturbabilidade, né, da pessoa. Então tem bem a ver com isso aí. A gente pode dizer que a interassistência, a pessoa tem que lidar com todos os tipos de assistido, né? Então ela acaba, vamos dizer, trazendo assim um domínio emocional talvez mais... o que a gente vulgarmente chama de fica calejado, né? Pois é. Não ter mais... se perturbar mais tanto com as variações, né? Você tem muitas gradações de interassistência e acaba... toda expressão mais justa, pau para toda obra, né? Então você fica meio que imperturbável naquilo. Que aparecer, você já tem uma certa experiência. É a questão da autoconfiança que vai adquirindo também, né? Com a interassistência. Então hoje você faz uma mini, daqui a pouco você fica mais tarimbado, daqui a pouco aí você vai tendo aquele midridatismo que a experiência vai te dando, você vai ficando meio que refratário à perturbação daquilo. Isso acontece muito na medicina, né? Você vai adquirindo a experiência de que a gente chama de curva de aprendizado, até o momento tal que você fica expert naquilo ali. Então, se você for colocado numa situação de muita entropia, mas você já tem a experiência, você se safa. Por quê? Porque você já passou por aquela curva, né, que é crescendo, né, que a interassistência vai dando. Já supera, né, superar. todo o processo de conflito e perturbabilidade que a situação pode trazer. Né? Quer dizer, sem assistência é difícil a gente superar as emoções, né? A gente pode concluir disso, né? Que a imperturbabilidade é você superar as emoções, né? Não se perturbar, pelo menos, né, com isso. Você queria perguntar? Eu queria fazer uma pergunta e também aproveitar, né, o gancho, né, que o Gabriel aí comentou sobre o processo da TENEPS dele, de ter que ter uma IC, né, que estuda sobre TENEPS. Então vale a pena, se a pessoa quiser aprofundar mais, né, se programar aqui para vir em Foz e discutir com o pessoal, que é uma IC recente, mas que está com bastante força, tem uma dinâmica, né, às quintas-feiras à tarde, e também o material acho que deve estar público, né, o livro, que aí a pessoa pode acessar lá o Editares e baixar e entender um pouco mais sobre o que é TENEPS. Agora, Cília, eu fiquei curioso aqui na efeitologia, na página 2, na segunda linha, sobre os efeitos da heteropromoção evolutiva. Você pode aprofundar? Bom, aqui o grupo foi bastante extenso, né? Fez bastante, no caso, a instituição fez bastante heteropromoção em relação a isso. Qual que era a nossa ideia? Através da campanha, a campanha foi bem divulgada, foi bem anunciada, foi patrocinada em algumas redes sociais, né, fez um impulsionamento. Então, teve um certo aí, para chamar a atenção mesmo em relação... As pessoas deram as caras, meio que do que aconteceu não, com as ela? pessoas. As pessoas deram assim internamente no grupo, mas certo. O processo de chamar a atenção para o movimento está relacionado não só com a Completismo 100 Dias faça parte desse grupo, mas também as frases que estavam sendo postas mensalmente relacionadas ali com o desafio né, que a gente estava na temática. E eu gostaria que você pudesse dar uma explicada geral na exemplologia, página 4. Completismo autoconsciente básico, igual a completude ao emprego lúcido das energias conscienciais em prol da interassistência. Completismo autoconsciente avançado, a completude na utilização plena de recursos holossomáticos disponíveis em favor da interassistência max fraterna. É o contraponto do básico, que é a completude do emprego lúcido das energias conscienciais em prol da interassistência. E
vem mais aquilo que a gente consegue conquistar minimamente no nosso dia a dia. E o avançado, ele envolve muito mais recursos, né, holossomáticos, recursos tecnológicos, paratecnológicos. Oi? Mais policármicos, mais abrangentes. Então, tem uma abrangência interassistencial bem maior. Né? Eu queria voltar naquele ponto que o André falou. Sim, Alô. Queria voltar naquele ponto. Isso também me chama muita atenção, os efeitos, porque a hora que você propõe uma coisa dessa, uma campanha, ou vamos trazer para o indivíduo, a hora que você individualmente heteropromove a evolução, ou uma situação em que pode trazer evolução de alguém, isso me chama muita atenção no sentido da responsabilidade evolutiva que nós temos com os nossos credores. Me lembra muito a pré-intermissão, né? Então, a gente tem um curso intermissivo, a gente está aqui se capacitando, e tem a pré-intermissão que está chegando aí. Bom, a pré-intermissão aqui agora, né? A intermissão que está chegando aí. Se a gente pensar que, por exemplo, uma campanha dessa, minimamente possa ter acessado 10 consins intermissivistas, e uma consim dessa consiga uma completude proexiológica no maximecanismo, por exemplo, aqui do nosso grupo, vindo a produzir, por exemplo, um conhecimento numa determinada especialidade de ponta, trazer verpões e tal, olha a responsabilidade. Então, me chama muita atenção, e isso é uma coisa que eu vi nesse crescendo, né, da CIRDA nesse processo, a responsabilidade com as consciências intermissivistas que cada um, de repente, nós tem, de sermos, de repente, para aquelas consciências, a senha, a consciência rapport de determinada consciência. Assim como, por exemplo, Pedro Fernandes foi lá e foi a minha consciência que me chamou, me trouxe para cá, para a Consciologia, de quem que eu vou ser? Quem que está esperando a minha senha? E a responsabilidade, então, da gente ter esse completismo aqui, né? A gente procurar esse completismo, porque dentro disso está, de repente, gente que está esperando a nossa senha, a nossa... Então, isso me chama muita atenção nessa questão da gente promover realmente isso, uma coisa teática na gente, né? E promover conscienciologia não é uma coisa assim tão fácil. Como é que a gente fazia? A gente fazia uma reunião com algumas pessoas, né, para surgir ali, um brainstorming, surgir as ideias, então vamos colocar em prática. Após isso, a gente fazia, então, o briefing da arte para colocar, para ser validado e aprovado. E, após isso, usar a arte, que seria nas redes sociais, seria também objetos, em vários adesivos, então foi bem amplamente divulgado isso. E realmente não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, porque aí vem o passo depois. Tá, e aí? Chegaram, e agora? Como a gente recepciona, como é que a gente encaminha, como é que a gente estabelece os dados assim, ele veio através dessa campanha ou não, porque a gente também tem que ter o resultado disso, né, tem que tabular esses resultados de alguma forma. E isso, então, é um processo assim, bem delicado, que a SOCIM usa muito bem. E nós aqui ainda estamos um pouco engatinhando em relação a isso. E tem uma coisa bem interessante também que nós conseguimos nesse movimento, que foi a busca de termos lá no Google, que é através, nós nos tornamos capacitados lá pela uma empresa para ter determinado X de anúncios gratuitos. Então, a gente tem isso, é um aporte bem interessante que nós conseguimos para ter, aí eu coloco lá a palavra projeção, então o anúncio lá da instituição está nessa busca. Então, isso são recursos que eu vejo que se a gente convergisse aí para a união de esforços, a gente poderia ter, porque a gente tem muita gente boa aqui, muitos intermissivistas aí, bem nessa área tecnológica, então, convergir. Cirlei, aqui na parafatologia, na terceira linha, no final da segunda linha para a terceira, você coloca o fato de buscar estar em dia
com os paradeveres intermissivos. Como que você conceitua essa questão dos paradeveres intermissivos? Os paradeveres são aqueles, então, que nós, antes de ressomarmos, vincamos aí no nosso contrato, as nossas cláusulas pétreas aí da nossa PROEX, né? Então, ao executar aqui a nossa PROEX e se afinizar com esses deveres, a gente consegue acessar a nossa paraprocedência, a nossa origem, o nosso curso intermissivo. E, de alguma forma, fazer valer esse curso intermissivo, né? Ser aí responsável por aquilo que, de fato, nós mesmos colocamos nessas cláusulas. Então, é alinhar tudo isso à nossa PROEX, de fato, né? Um pouco mais para baixo, você coloca lá o parapsiquismo intelectual empregado na interassistência, na 5ª linha. O que você pode falar sobre esse parapsiquismo intelectual empregado na interassistência? Tem a ver, a gente comentou sobre o processo do nosso temperamento, tem muito a ver ainda com o nosso passadão. O nosso parapsiquismo, ele ainda é muito primário, eu vejo, está muito ligado a coisas ainda de iniciações, ou até de bruxaria, ou algo que a gente se envolveu. E, intelectualmente, o parapsiquismo intelectual ainda estava restrito a um pequeno grupo. E atuar com esse parapsiquismo intelectual, ele requer a gente buscar essas nossas poucas sinapses relacionadas às percepções e ampliar isso para, então, mais o mental soma, buscar esse parapsiquismo mais mental somático. E aí as questões que a gente já falou, que requer mais lucidez, requer repetição, requer validação, requer mapeamento de como que o teu parapsiquismo se relaciona com as coisas, com as pessoas, né, com os campos. Então, é bem delicado esse desenvolvimento. E um pouco até do que eu venho buscando sair mais desse parapsiquismo assim, de primário, para estudar, ampliar, né, aprofundar mais as temáticas envolvidas, não só as percepções, mas também a questão da tudologia, né? O intelectual envolve mais do que a gente tem de sinapse. Então, desenvolver novas sinapses relacionadas a esse processo de parapercepções. Acho que, complementando, uma coisa que pode ajudar para o teletertuliano, tem um livro chamado Muitas Vozes, da pesquisadora Ellen Garrett, que ela tem aqui o busto dela aqui no CAEC, porque ela relata nessa autobiografia, ela era uma sensitiva, tá, irlandesa, e que ela comenta todos os processos dos fenômenos que ela tinha. Diversos fenômenos que foi analisada a autenticidade, fenômenos bem fortes ali em termos de parapsiquismo. Só que ela vai estudar o parapsiquismo dela, ela cria umas instituições de pesquisa em parapsicologia, se submete à pesquisa, questiona o próprio processo parapsíquico dela e se colocando aí já no perfil de pesquisadora. E aí ela escreve livros sobre o parapsiquismo, tá? Então ela fica uma cética crítica ao processo parapsíquico, mas ela valida aquilo ali porque ela é parapsíquica, então ela vira o composto sensitivo pesquisador. Uma outra, e aí ela foi considerada talvez uma das maiores que teve aí na área do parapsiquismo, que é a Ellen Garrett. Outra que foi a Elisabeth de Perrans, também conhecida, porque também era médium, sensitiva, participava de sessões, e aí a grande virada que ela sai do corpo e conta lá no livro dela é quando vem a inspiração, depois que ela tira do corpo, para escrever um livro sobre parapsiquismo. E aí ela analisa todo o processo da vida dela, as experiências parapsíquicas que ela teve. Então, isso é o mudar para o ego de um sensitivo das iniciações para o processo de pesquisador sensitivo. Porque também nós temos aqui muitos
pessoas que se interessaram na Conscienciologia, que vem, né, de uma questão de pesquisador, né? Então, essa ideia do parapsiquismo mental somático é talvez o que permeia, né, tudo aqui na Conscienciologia, que nós estamos... Alguns são mais pesquisadores, mais do processo intelectual, outros são mais sensitivos, e a gente quer converger para conseguir unir os dois, né? E isso é aplicabilidade pura, né? Eu acho que é bem... pelo menos eu penso, porque isso é a questão do parapsiquismo diário e do completismo, de tentar todo dia. Aí volta aquela ideia. Eu analisei, eu vivenciei, como é que foi a minha TENEPS hoje, eu fiz uma aplicação disso, consegui transformar em verbete. Suar bastante, né? Os resultados, né? Porque isso aí linka ao processo da interassistencialidade. Interassistencialidade. E aí, suar bastante, né? Isso aí a gente conseguir. Suar sangue. Agora aqui, olha, Cirlei, na página 4, lá no finalzinho, no último parágrafo, me parece ter uma das coisas fundamentais aqui, no item compromisso. Você fala lá do completismo autoconsciente, exige comprometimento no processo das reciclagens pessoais, né? Aqui parece que é o fundamento, né? Você, se não fizer as recins, o completismo fica Sim, meio... tem uma ortopensata do professor Valdo bem interessante, que é isso aí. As reciclagens somente acontecem com a substituição dos hábitos pessoais. Então, a gente pensa muito na autopesquisa, nas reciclagens, mas, de fato, as recins acontecem a hora que você cai a ficha que aquela ação não estava te trazendo nada, não estava te agregando em nada, e aí, a partir daí, você começa a mudar o teu hábito, né? a tua visão em relação àquilo que estava acontecendo antes. Então, as recins, entra consciencial, ela vai assim no osso, né? Medular, sinapses assim mais avançadas que a gente pode adquirir. Parece que não dá para separar, né? Você não tem completismo autoconsciente sem recim. Não né? tem. Não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Não tem. E aí você melhora o seu entorno, você dá exemplos, você faz interassistência. O que mais aí você gostaria de comentar do seu verbete, de esclarecer alguma coisa que não foi falada? Bom, gostaria de aproveitar, então, agradecer a equipe intrafísica e a extrafísica, né, envolvida nesse trabalho. Foi um trabalho de 3 anos, um trabalho bem interessante. Ele, já comentei aqui, está no Anais da Homo Projecto. Um trabalho que pode motivar, incentivar várias pessoas, né? Pode incentivar ICs também a copiar esse modelo, um modelo de uma linguagem de comunicar e acessar intermissivistas de uma forma assim mais despojada, menos técnica, usar uma linguagem, um tom assim em que os intermissivistas ou a época aqui que a gente vive, né, seja mais acessada. Então, esse processo do amparo técnico também, né, da Equipim, da Equipex, nós tivemos várias pessoas envolvidas da área da comunicação, uma média na época de 80 voluntários na área da comunicação do Brasil todo, então uma equipe bem grande. Várias ações foram feitas, não só relacionadas à campanha, a frases, mas também a vídeos, a webconference. Isso resultou hoje em alguns trabalhos dentro da área da comunicação, lá como o IPC Esclarece, relatos projetivos. Então, a turma lá está dando continuidade nisso, né? Enfim, o nosso grande motivador, o professor Valdo Vieira também, né, foi exemplarista na tarefa de acessar, recepcionar os egressos do curso intermissivista. Do curso intermissivo. Então, isso nos coloca numa questão de como recepcionar, porque vem também de como a gente vai se preparar para esse grupo que está aí, e o grupo que está aí também ainda não acessou o curso intermissivo, que isso é bem sério. Então, nós somos agentes retrocognitores, agentes encaminhadores, agentes aí do processo da interassistência.
E nisso, a grande representatividade também do IIPC, intra e extrafisicamente, que em suas 3 décadas vem nesse processo de recepcionar, de orientar, de encaminhar, e também a nossa grande escola, né, aqui nos acolheu e que é exemplo aí nessa questão de interassistência através da projeção consciente. Então, tem... Agora, os próximos passos, quais que você acha que vão ser nessa ideia de atrair mais intermissivistas? Tem alguma coisa já programada? Não? Bom, o grupo lá, eles estão... Eu não sei como é que é o que estão trabalhando aí nesse ano, mas eu vejo que o grande mote é o Laboratório da Paz. Então, o processo da pacificação íntima também vai ser chamado bastante atenção, porque o laboratório está sendo concretizado aí nos próximos meses, e isso com certeza vai convergir aí a área da comunicação para chamar a atenção. Então, temos muitos assuntos relacionados à paz que podem ser abordados, né? Então, deve ser nessa linha aí. Muito bom. Então, nós aqui agradecemos aqui a professora Cirlei por mais esta defesa aí do brilhante verbete aí, completismo autoconsciente. Esperamos os próximos, né? Com certeza. Agradecemos aqui a toda a equipe de tertulianos, de teletertulianos, a equipe da Enciclosapiens, hoje representada aqui pelo Gabriel, a toda a equipe aqui do Tertuliário, o Robson, a Maria hoje, que está aqui na coordenação. E passamos então para os nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 16 perguntas enviadas online. Para hoje temos um recado. O André, com teáticas da Proexologia. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para divulgar o curso Teáticas da Proexologia. Então, hoje estudamos a questão do completismo, né? Mas o completismo diário aí, que a professora está defendendo. E agora, vamos pensar na Complexis. Você conhece a sua ProEx, a sua programação existencial? Então, a Apex, depois de uma década discutindo sobre o assunto, ela levantou a necessidade de fazer um novo curso. Esse curso Teáticas da Proexologia, ela atende 3 frentes. Uma que para estudar inteligência proexológica. Outra é escolhas evolutivas e decisões de destinos, entender um pouco sobre isso. E por último, extrapolações da Proex. Vão ser aprofundados esses temas perante 18 aulas, 3 módulos. Então, uma grande oportunidade para ampliar a lucidez sobre a ProEx, promover altos recins favoráveis. Nós vamos ter laboratórios, dinâmicas. Então, vale a pena a gente estar fazendo esse curso. E uma outra questão é que nós vamos ter pela primeira vez o curso Campo Proexológico, onde que vai ser o primeiro campo de ProEx, né, que nós vamos fazer com o objetivo da aquisição do terreno para a Apex. Vamos divulgar mais à frente. Então, venha e participe, que as turmas desse curso Teáticas vai iniciar a primeira no dia 23 de maio, então terça-feira, e aos sábados, 27 de maio. Tá? As turmas da terça são à noite, das 19 às 21h30, e sábados, das 14h30 às 19h. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Antipodia, Casamento Invex, da especialidade Invexologia, com o professor verbetógrafo André Chataloff. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.